Começamos agora o programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, com as redes sociais, YouTube, Facebook e muita informação para você. Portanto, a sua participação, a sua audiência é muito importante para nós. Me deliciar de um cafezinho na sua companhia, super valioso. Sabe por quê? Porque eu Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho do município de Juazeiro do Norte. Eu vou conversar com a doutora Josi Lima. Vem tomar um café com a gente. Muito obrigado por você aceitar esse nosso convite para vir aqui tomar um cafezinho comigo. É motivo de muita alegria sempre, viu? É uma honra recebê-la. Eu que agradeço, Leite, pelo espaço, por abrir esse programa para a gente falar sobre um tema muito importante, que é a população em situação de rua aqui de nossa cidade, né? Quanto maior a cidade, maior também a população de rua. E a gente precisa entender esses fluxos e nada melhor do que esse seu programa de grande audiência para esclarecer tudo isso para a população. Parabéns, obrigada. Muito obrigado, viu? Doutora, me chama a atenção é a sua secretaria. Essa secretaria era para ser partilhada em umas 3, né? Com tanto trabalho, eu imagino, né? Imagino, com tantas vertentes que tem, tantos braços, né? Muito trabalho, né, não é, doutora? Muito trabalho. A gente é dividido lá por diretoria, né? A gente tem a diretoria da segurança alimentar, que a gente tem restaurante popular, cozinhas comunitárias, a gente tem as parcerias que a gente faz para arrecadação e compra de alimentos, que a gente distribui para as associações. Aí a gente tem a diretoria da proteção social básica, onde a gente cuida dos CRAS, a gente cuida dos equipamentos que cuidam ali da população, garantindo os direitos, orientando a população para que não deixem os seus direitos serem violados, cuidando da base, da ponta. E aí nós temos a proteção social especial, que é onde os direitos são violados e a gente precisa reinserir essas pessoas nas famílias, nas comunidades, cuidando para que não volte a reincidência, né? Não volte a reincidir no que diz respeito à violência. Nós temos também a diretoria do trabalho e renda, onde a gente trabalha empregabilidade, cursos. A gente vai ter agora a Feira da Empregabilidade, que a gente vai já falou sobre isso também. Enfim, são muitas diretorias que, como o senhor bem disse, são várias vertentes para trabalhar com as diversos eixos da população, né? Diversas áreas. E, de fato, a população, assim, uma cidade no Porto de Juazeiro, de certa forma, uma grande cidade, uma grande população, né? E não se discrimina por uma questão de adulto ou infantil, ou adolescente, são todos, né, de um modo geral. Daí torna-se cada vez maior o volume de trabalho, né, doutora? Isso, mais de 300 mil habitantes hoje Juazeiro, né? Ultrapassou de acordo com o último censo do IBGE. E para isso a gente precisa, claro, robustar as nossas equipes, também cuidar das nossas equipes para que elas possam atender mais pessoas. Juazeiro, que é uma cidade população flutuante, além dos nossos, a gente cuida também de quem chega. Muito disso a gente aprendeu com o Padre Cícero, que sempre acolhia a todos, e até hoje Juazeiro é esse oásis no meio do sertão, né? No meio do Cariri, todo mundo quer vir para Juazeiro, montar seu negócio, organizar sua família, colocar os filhos para estudar, polo educacional, enfim, Juazeiro é a terra de oportunidades, né? Com essas oportunidades sempre, que Juazeiro de braços abertos, como você bem disse, nós temos também os problemas que vêm, né? Naturalmente. E aí a gente precisa estar preparado para resolver. Tá certo. E essa questão do pessoal em situação de rua, qual é a diretoria, por exemplo, que são os CRAs, que
Na verdade, a gente tem a proteção social especial, né? A gente tem o Centro Pop, Que é o POP, que é o né? Centro Pop, que atende a população em situação de rua hoje, agora na gestão do nosso prefeito, Gleidson Bezerra, na outra e nessa atual, né? A gente oferta café da manhã, almoço e lanche da tarde. A gente também oferta cursos profissionalizantes. A gente, inclusive, eles estão matriculados agora no curso de informática básica, porque o nosso objetivo é fazer com que essas pessoas superem a situação de rua. E graças a Deus, aos poucos, a gente vai tentando organizar a documentação, organizar um curso de qualificação, tentar colocar numa escola, buscando as alternativas. Mas, assim, a assistência social como todo e a população, nós somos contra os métodos higienistas. O que é o método higienista? É a população se incomodar com a presença de alguém que vive em situação de rua. Muitas vezes ela não está na rua por falta de oportunidade, é uma opção. Sim. Então a gente não pode obrigar as pessoas a sair dali porque está incomodando ou porque está feio, não pode. Isso é preconceito. Então a gente vai trabalhando isso, ofertando, claro, oportunidades para que ela veja o que ela quer, né? O que a população quer, só não pode o quê? Criança não pode estar na rua, né? Pessoas com deficiência ou pessoas se aproveitando disso, não. A gente precisa ligar, denunciar para o Conselho Tutelar, para o CREAS. Idoso, você tem que ter todo aquele cuidado também, né? Também tem as denúncias, não pode a situação de violência, mas a pessoa pode estar na rua onde ela quiser. Muito bem, tá certo, eu concordo. E partindo da linha da empregabilidade, como a senhora citou aí, que nós vamos desenvolver daqui a pouquinho, mas que bom citar também nesse momento, é porque isso me veio aqui uma sugestão que eu tenho essa ideia há muito tempo, e eu não sei até que ponto, de forma legal, isso pode ser implantado. Mas eu, como contador que sou, eu sempre digo assim, quando em qualquer roda de conversas que trata desse assunto, eu digo, vamos fazer o seguinte, nós aqui, cada um puxa um desse, bota lá na sua empresa, eu vou dar um exemplo meu, na minha empresa eu fiz uma reunião com minha equipe e disse, olha, eu vou contratar uma pessoa, hipoteticamente aqui eu vou dizer, em situação de rua, e vou colocar aqui, pessoa leiga, e todos olhem como igual a todos nós. Não cobrem no sentido de que sabe fazer, porque esta pessoa não sabe fazer. É um apoio que cada um de nós vamos dar. Eu vou dar a oportunidade da pessoa entrar na casa, na minha empresa, e vocês vão ter a obrigação de dar um pouquinho da contribuição de vocês, ensiná-lo. Aí a gente passa um ano com essa pessoa. Com um ano, diz, bom, você está preparado para permanecer aqui ou ir para a rua. A rua que eu digo para o mercado, né? Então, assim, aí eu sempre que estou nessas rodas de conversa, eu digo, por que a gente não faz isso se a gente puxa uma pessoa leiga, uma pessoa de rua, uma pessoa, sabe? Não, mas tem 200, não tem problema, vai ficar 199, eu tirei um, sabe? Exatamente. Então, é uma ideia que aqui poderia, lógico, aperfeiçoada, implantada pela secretaria, eu acho que seria uma boa opção para os empresários contribuírem, sabe? Exatamente. E eu sempre falo também, Leite, que o social é uma responsabilidade de todos nós. Sim. Né? As pessoas precisam ter essa consciência social também de contribuir. Não é só o poder público, né? Eu sempre falo que que inclusive estava no plano de governo do nosso prefeito, era fortalecer as instituições do terceiro setor. Porque essas instituições ajudam a gente também a cuidar dessas pessoas. Sem dúvida. E essa ideia sua é maravilhosa, é incrível, porque se todo mundo ajudar, imagina quantas empresas não tem em Juazeiro. Assim como as pessoas com deficiência conseguiram essa quantidade de cotas, assim como as pessoas trans, assim como as pessoas pretas, enfim, todo mundo lutar por esses direitos, por essas cotas, para que as empresas possam reconhecer e saber que eles têm, sim, suas habilidades, suas qualidades, como todos nós, seres humanos, né? Sim, Nada nos diferencia uns dos outros. Sim. Então, é importante dar oportunidades, né? Fazer sua parte enquanto empresário, enquanto cidadão, enquanto cristão, para a gente tentar se ajudar e resolver um pouco esses problemas. Não estão ali porque querem, né? Exatamente. Alguns estão por opção, que é uma opção de vida, mas tudo bem, a gente respeita. Mas muitos querem, sim, oportunidades e querem superar essa situação de rua. E nós, enquanto poder público, estamos ali para poder auxiliar. E, claro, essas parcerias público-privadas, elas seriam muito importantes para a gente poder dar oportunidade a essas pessoas. Como a gente conseguiu esses cursos também, essa parte de
tentar colocar em algum mercado de trabalho, até na própria feira da empregabilidade. A gente já estava com o pessoal do NEPI, que é o Núcleo da Promoção e Igualdade Racial, a gente já estava com o pessoal do NUDG, a gente tentando reunir esse pessoal para colocar também essas pessoas no mercado de trabalho. Infelizmente, o ser humano ainda é muito preconceituoso, intolerante em muitos aspectos, e a gente precisa mudar a sociedade. Então, como diz minha mãe, se não vai por bem, vamos tentar fazer com que isso se torne lei para que as pessoas possam cumprir e saber, como eu disse, que todos têm suas habilidades e qualidades. Todos nós nascemos com dons. A gente só precisa descobrir. Tá lá na Bíblia, todo mundo tem o dom para algo. Alguém sabe dançar, um sabe escrever, um sabe cantar, um sabe apresentar um programa, outro sabe cuidar de... Mas todo mundo tem uma habilidade. Então, a gente precisa dar oportunidades para todos, né? Assim, até porque se todos soubessem fazer somente a mesma coisa, não funcionaria, ficaria né? chato. Ficaria chato. E eu acho legal essa responsabilidade, quando eu me envolvo muito por causa da minha profissão. Então, veja só, quando da constituição de uma empresa, eu já deveria entrar com esta consciência. Eu não posso fazer isso agora, mas eu tenho 1 ano ou 2, que seja até eu estabelecer o meu negócio, mas eu tenho que fazer isso. Isso, a partir de tantos funcionários, né? Dá Não, oportunidade. eu vou mais longe, sabe? Eu concordo que tem a lei, porque se não tiver a lei eu não faço, e se não tiver uma punição eu também não faço. Mas eu digo assim, um processo de conscientização, que é difícil, mas não tem problema, vamos tentar. Se a gente de repente conscientizar 10, eu sempre digo que o programa Café com Leite, eu não quero 1 milhão de pessoas assistindo, não. Se tiver 10 pessoas assistindo e essas 10 pessoas captaram a nossa mensagem, tá ótimo, para mim tá maravilhoso. Há 13 anos no ar, falando aqui, eu tenho certeza que tem muita semente plantada por aí. Certeza. Né? Então, se tiver 10 pessoas, 5 pessoas, tá ótimo. Depois, no outro programa, a gente consegue mais 5, e assim sucessivamente, né? É verdade. Então, necessário se fazia era a conscientização das pessoas. Se eu estou investindo num negócio, olha, para ser advogado, 5 anos e o resto da vida tem que estudar, para ser um médico, 6 anos e o resto da vida, para ser administrador, 4 anos e o resto da vida, e contador, 4 anos e o resto da vida, estudando. Para ser empresário, eu preciso ter a ideia e ter o dinheiro. Constitui e abre o negócio amanhã. Não preciso passar 4 anos na faculdade. Que não deveria, lógico, deveria fazer toda uma análise de custo, de pesquisa de mercado, saber se dá certo, etc. Isso não faz porque o dinheiro parado dá trabalho. Então, seria uma forma de ajudar, seria uma forma de contribuir com as pessoas, não com o município. Verdade. Como a senhora disse, o município tem... Essa responsabilidade não é do poder público, é nossa, é do todo. Nós precisamos fazer isso, né? Mas que bom, mas nós vamos plantar essa semente, doutora. Devagarzinho nós vamos chegar lá. Água mole e pedra dura, né? Não custa nada, vamos fazer da nossa parte, né? E esse é o nosso trabalho também na proteção social básica. Essas pautas importantes, essas pautas polêmicas, essas pautas de luta da sociedade civil, da secretaria como um todo. A gente dá oportunidade às pessoas que estão lá no NEPI, Núcleo de Promoção e Igualdade Racial. É uma briga diária, a gente tá ali para incentivar, para falar, que a gente falando aqui de igualdade racial, intolerância religiosa, não era para a gente nem falar mais sobre isso, porque isso não é para existir. As pessoas têm que ser respeitadas, ponto, independente de sua cor, raça, orientação sexual, o que for. Eu acho que a vida do outro particular, a gente não tem nada a ver. O que a gente tem que cuidar, que zelar para a nossa relação enquanto ser humano, enquanto homem e mulher de bem, enquanto cristãos que somos. Eu vejo tantas pessoas falando tanta coisa linda e na prática não respeitando, não valorizando. Então, que a gente possa refletir isso. E a gente cuidar desde os pequenininhos, desde os nossos filhos. A gente pensa que quando ele está ali no colo, que ele não está prestando atenção, a gente começa a implantar isso desde pequenininho. Quando ele nasce puro. A gente que vai colocando as coisinhas nas cabeças deles. Se a gente começar a mudar essa educação de pequenininho, por isso que eu bato muito na tecla da educação infantil. Eu acredito que a nossa população, a nossa sociedade vai melhorar e vai avançar cada vez mais. A gente só consegue mudar a nossa realidade através da educação, em todos os sentidos. E ela começando na base. Na base. A base é fundamental. É fundamental, é incrível. Mas nós vamos conseguir. E eu quero
eu já gravei aqui várias pessoas com temas correlacionados, né? Em todos esses temas que a senhora citou, eu já falei aqui. Inclusive, é de fato isso. Na boca, mas na prática não é a mesma coisa. Mas, enfim, se a gente conseguir de grão em grão, a gente chega lá, né? Sim, sim. Se eu puder fazer isso através do programa 1, 10 vezes, 20 vezes, eu farei aqui. Muito prazer, com muito orgulho, sabe? Com muito carinho. A gente vê tanto assim pessoas, sabe? Pessoas trans, pessoas lésbicas, gays, que são excelentes profissionais em suas áreas, que muitas vezes a gente vê na prostituição, nas drogas, ou em alguma situação do tipo e corta o nosso coração. Por quê? Por falta, por esse preconceito, ou por falta de oportunidade. E são bons profissionais. Né? Excelentes. Todos nós somos. Sim. Em todo canto tem gente boa e tem gente ruim, né? Na igreja não era para ter, tem gente boa e gente ruim. Imagine nos outros espaços da sociedade. Então que a gente possa rever, repensar e mudar os nossos pensamentos com relação a isso. A gente precisa dar oportunidade a quem de fato quer trabalhar, a quem de fato precisa dessa oportunidade para viver ou sobreviver. Então, que as pessoas possam olhar mais, cuidar mais do seu ser cristão. Porque Jesus sempre falou, né? Lá na Bíblia tem: quem não tiver pecado, quer atirar a primeira pedra. Né? Então, ele acolhe a todos, independente de tudo que eu já falei. Então, faça você também a sua parte. Como eu disse, o social é nossa responsabilidade enquanto poder público, sim. A gente tem que cuidar, sim. É daqui que partem as políticas públicas, que não é nenhum favor, é garantia de direitos. Mas todos os cidadãos e cidadãs têm essa responsabilidade social também. Portanto, vamos acolher também as pessoas em situação de rua, que é uma função social nossa, minha, de você também que acompanha o programa Café com Leite. Doutora Josi, ela é secretária de Desenvolvimento e Proteção, doutora, porque o nome é extenso, né? Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho. Mudou Social o nome, e Trabalho, né? Mudou. SEDEST, ainda é SEDEST, né? Mudou agora. Mudou agora. Com o novo organograma, mudou esse mês já. Agora é SAS, Secretaria de Assistência Social. Porque tal qual Secretaria de Educação e Saúde, que tem o nome da política no nome, a assistência social não tinha um nome no nome da secretaria. Por isso que a gente colocou o nome da política no próprio nome da secretaria. Agora é SAS. Ficou mais fácil, né? Mais fácil. A SAS, em Juazeiro do Norte. Doutora Josi Lima, aqui no programa Café com Leite. Doutora Josi, falar em água, vamos beber água, né? Ai, um calor desse, né? Por favor, doutora. Deliciosa, né, doutora? Doutora, um cafezinho. Eu adoro café. Pois a produção preparou com muito carinho, por favor. Viciada. Por favor. Gente, nosso intervalo é rápido. Quer saber mais sobre pessoas em situação de rua? É simples, fique ligado. Nosso intervalo é rápido, voltaremos já já. Do bloco do programa Café com Leite, hoje a minha convidada de forma muito especial, ela é secretária do SAS agora, né? Secretaria de Assistência Social, é isso? Olha aí. E eu falando aquele nome inteiro lá. Doutora Josi Lima aqui no programa Café com Leite, com muito orgulho. Eu a tenho aqui para bater esse papo comigo, mas vou pedir permissão à nossa convidada. Essa daqui é a dela, viu? A sua, vou repetir, olha. A 8ª edição do Café com Leite em Revista, doutora. Essa revista é maravilhosa. Aqui nós temos matérias de empreendedorismo, de educação, de direito, de saúde. Tá? É a revista de cabeceira. Pega o seu exemplar na rua Delmiro Gouveia, 163. Ah, Leite, eu resido fora. Manda aí uma mensagem nas redes sociais da TV, do programa Café com Leite, que a minha produção envia para você. Você não paga nada, gente. É para você conhecer de perto a nossa revista, o nosso programa. Com muito carinho é feita para você. Mas a sua, já falei, tá com a produção, que essa daqui, olha, é da nossa convidada, a doutora Josi. Obrigada. De forma muito especial.
Doutora Josi, doutora, diante de todas essas circunstâncias que citamos aí, ou seja, tantas vertentes que a secretaria se envolve e cuida, as pessoas de rua, nós temos muito, tem catalogado as pessoas de rua aqui na nossa cidade? Hoje no Centro Pop, a gente tem um cadastro de em torno de 400 É pessoas. muita É muita gente. gente. Porque essa população também ela é muito Sim, flutuante, sim, né? sim. E assim, 70% são pessoas de fora que vêm. 70%? 70% são pessoas que às vezes vêm na Romaria, que vêm tentar a vida, que vêm de outras cidades. Não são pessoas aqui de Juazeiro mesmo, sabe? Sim. E aí tudo isso dificulta. Muitas vezes chega sem documento, aí a gente vai organizar documento lá no Centro Pop. Nós temos assistente social, a gente tem psicólogo, a gente tem orientadores, a gente tem a coordenação, a gente tem uma equipe que faz o lanche, a gente tem segurança, a gente tem parceria com a guarda para organizar os fluxos, enfim, a gente tem assim uma rede enorme de profissionais para cuidar, encaminhar e fazer o que tem que fazer por essa população. E essa parte de documento é o que mais deixa a gente preocupada e que a gente corre muito atrás, porque grande parte das pessoas que chegam sem documentos, né? É difícil começar tudo, né? Exatamente, aí você tem que começar do zero, saber onde nasceu, saber onde tem registro, saber, então isso dá trabalho, e a nossa equipe fica ali, contato com vários lugares do Brasil para poder organizar os documentos dessas pessoas. E cuidar, porque aí vem problemas de saúde, vem problemas de interação, né? De envolvimento, E né? no que diz respeito à saúde, a gente tem algo muito bom que foi implantado em nossa cidade, que foi o consultório na rua, que foi criado, foi implantado agora na primeira gestão de Gleidson, né? Onde esse consultório na rua atende vacinação com médicos, enfermeiros, toda a equipe vai nas ruas atendendo mulheres gestantes, encaminhando remédio, marcando exame, tudo. No consultório na rua faz todo esse trabalho também. Olha só, né? Consultório na rua. Consultório E ainda na rua. tem no Centro Pop também, fora o consultório na rua, a gente tem um consultório odontológico móvel, que também a gente faz as ações no Centro Pop, e a gente cuida da saúde dos dentes dos nossos assistidos, né? Organizando, fazendo obturação, uma limpeza, também para deixar tudo ok. Deixar ele ou ela mais bonito. Mais bonito. Tá certo. Que bom, né? Doutora, isso, com todo respeito, eu acho que precisa ser mais, sabe, de forma mais agressiva, publicar isso, sabe? Eu estou dizendo como cidadão. Como cidadão, não sou político, nem quero ser, nem penso em ser. Mas eu acho que isso precisa ser mais publicizado, para que as pessoas tomem conhecimento, se sensibilizem em contribuir, porque uma das coisas que eu acho assim difícil, eu particularmente nunca fiz. Por exemplo, se eu encontrar uma pessoa em situação de rua, o que fazer? Sabe? Que iniciativa eu vou tomar? Como? Para onde eu vou levar? Sabe? São iniciativas que, primeiro, eu me exemplifico porque assim, eu me ponho no lugar das pessoas e de repente pode ser eu mesmo ou outra pessoa, pode se enxergar no que eu estou falando. Eu encontro, mas olha, eu já estou tão ocupado, eu tenho minhas obrigações, eu vou me ocupar em pegar essa pessoa aqui e levar para lá. Isso é um ponto. Quer ver um outro ponto? Essa pessoa, por mais que você queira contribuir, ajudar, conversar, essa pessoa não quer, não aceita. Lógico que tem um processo de convencimento, de diálogo e tal. Então, o que eu posso fazer para eu ajudar quando eu tomo conhecimento de uma pessoa em situação de rua? O importante é você buscar um equipamento da assistência social. Os equipamentos específicos são da proteção social especial. Então, que é o CREAS, que é o Centro Pop, você pode procurar um desses equipamentos. Mas, digamos que você está ali e não tem esse acesso, procure um CRAS, procure a própria secretaria, procure o Centro Pop, procure o CREAS, que fica aqui pertinho, um desses equipamentos para encaminhar. Se não for ele encaminha, né? Encaminha, a gente trabalha muito com... A gente tem uma rede bem articulada. Então, a situação que chega, a gente encaminha para o CRAS, ou encaminha para o CREAS, ou encaminha para o Centro Pop. Então, a gente já se comunica para que a gente não deixe as pessoas desassistidas. E como eu saberei se essa pessoa já é assistida?
Na verdade, é como eu te disse, lá no Centro Pop a gente tem o cadastro do pessoal. Os cadastros, eles são mantidos em sigilo, então a Sim. equipe do Centro Pop sabe quem é assistido ou não. A gente não tem como dizer, até porque grande parte dessas pessoas, como eu te disse, não tem documentação. Ou tem documentação errada, ou a gente precisa correr. Então, mas no Centro Pop a gente consegue identificar, porque a gente faz toda uma avaliação, a gente escuta as demandas da pessoa, a gente faz esse trabalho de ouvidoria, digamos assim, né, para escutar o nosso assistido. Então procura um órgão, né, Isso, um assistência equipamento. social. A própria secretaria ou CSU, como popularmente as pessoas chamam, né? CSU, antigo CSU. Inclusive eu gravei com alguém lá acho que do CRAS, não sei, da prefeitura, da própria secretaria, falando sobre a questão da mulher também, que tem toda essa assistência tem órgãos congregados, né, que encaminha e dá sempre assistência e a pessoa não fica só. Exatamente, né? Eu estou vendo aqui que você até abordou na revista, está bem atualizado, ó. Violência contra a mulher e rede de enfrentamento, né? Sim, Isso é muito importante. Tudo que você falou de divulgação dos nossos serviços, ele é muito importante e a gente fica tentando chegar nas pessoas, a gente pede muito espaço em rádio, em TV, porque muitas vezes as pessoas não sabem qual o trabalho vem sendo feito, né? Sim. E aí, com relação à violência contra a mulher, a gente tem o CRM, Centro de Referência da Mulher, a gente tem os nossos CRAs, onde a gente trabalha os grupos de mulheres, a gente tem os telecentros, os cursos onde a gente prioriza essas mulheres, sobretudo as mulheres vítimas de violência. A gente tem a unidade de acolhimento para a mulher vítima de violência doméstica, aquela que faz o BO, que está correndo risco, que antigamente voltava para casa e muitas vezes a violência era cometida, hoje ela não precisa voltar para casa. A gente tem uma casa específica, onde a gente acolhe a mulher, o filho, a gente tem o CREAS, enfim, a gente tem toda essa estrutura para acolher essas mulheres. Também tudo vinculado à sua secretaria. Tudo vinculada à Secretaria de Assistência Social. E ainda tem o Projeto das Marias, que a gente trabalha os agressores, que muitas vezes por uma questão cultural comete a violência e nem sabe que está cometendo em alguns casos. Porque a violência não é só a física, e também a física, Sim, mas também. É a violência psicológica, a violência patrimonial, todas essas violências que a gente escuta muito falar, as mulheres precisam entender que elas não estão só, a gente tem toda uma rede de apoio para cuidar, para garantir que ela esteja protegida. Inclusive, eu creio que eu já tenha gravado aqui cerca de uns 15 programas, tá, em defesa da mulher. Eu acho que uns 15. Eu tenho tudo catalogado. Isso é só da secretaria, né? A gente também tem a Secretaria de Segurança, que tem a Patrulha Maria da Penha. Já vieram aqui a Maria da Penha. Eu já fui buscar todos. Onde eu encontro que tem alguém em defesa da mulher, eu trago para cá e vamos conversar. E aí agora a gente garantindo, eu acho que o papel principal da assistência é garantir os direitos, sobretudo os direitos da população em situação de vulnerabilidade, né? Na verdade, a assistência é uma política para quem dela necessita. Quando a gente fala em mulher, por exemplo, não é só aquela mulher que está em vulnerabilidade social, que é uma situação financeira, não. Às vezes a mulher de uma pessoa que tem uma vida mais tranquila, uma vida financeira mais tranquila, também sofre violência, então ela precisa da gente. Então a assistência é a política para quem dela necessita, né? Para quem dela precisa. E aí é muito importante a gente estar divulgando isso, divulgando esses pontos da população em situação de rua, violência contra a mulher, o trabalho que é realizado, o que faz no CRAS, porque muitas vezes a pessoa vive no seu mundo, não entende qual é o papel do CRAS, né? O CRAS é a porta de entrada para a assistência social. É a parte do CRAS que a gente recebe a pessoa que está naquela situação, precisando de um acompanhamento, precisando de um Bolsa Família, precisando entrar no programa, nos grupos de convivência, né? Acolhendo, orientando, enfim, ali onde a gente trabalha os espaços de diálogo também, nos grupos de convivência. Então, é importante a gente dizer o que o CRAS faz, né? A gente aí trabalha as oficinas, a gente trabalha esses cursos, a gente trabalha essa coisa de encaminhar para o mercado de trabalho. Então, são várias situações que a gente consegue através do CRAS. Eu diria até que é uma forma de trabalhar e evitar que as pessoas tornem-se situação de rua, né? Exatamente, justamente. Olha como você entendeu. O básico cuida para que ela não precise da proteção social especial, que é quando os direitos são violados. Então, a gente previne todas essas violências. Inclusive, eu estou chegando de lá agora, que a gente agora em abril, né? A gente, Semana Santa, a gente teve... a gente conseguiu comprar peixes
para que todas as famílias assistidas dos CRAS possam levar os seus peixes para casa, tem a mesa, um peixinho na Semana Santa, essa coisa muito cultural, religiosa que a gente tem de não comer carne, né? Na Semana Santa, boa parte da nossa população que é cristã preserva essa cultura. Então, todo mundo aí com seu peixinho, todos os assistidos dos CRAS, foram mais de 5 toneladas de peixe que a gente finalizou hoje a distribuição. Foi isso a prefeitura ou foi parceria? A Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, através do nosso prefeito Gleidson Bezerra. Nós do município que distribuímos. Isso nunca aconteceu antes, viu? Nenhum prefeito. 5 toneladas. 5 toneladas de peixe para a população mais vulnerável. Você precisava ver a alegria. Eu falo que não é a questão do peixe. A gente falar pra gente, pode ser uma besteira, sabe, Leite? Poxa, vou ter ali um peixe na nossa... Mas para aquela família, para aquele ser humano, aquele idoso, aquela mulher, aquela pessoa que está passando por alguma dificuldade, que não tem de onde tirar, o tanto que eu escutei, eu no CRAS fiz questão, né, de estar ali acompanhando as pessoas chegavam, minha filha, eu juntei o dinheiro do meu aposento para comprar o meu peixinho, já vou economizar para outra coisa. Então você vê que você está cumprindo o papel, sabe, de garantir a alimentação, a nutrição e também, além de tudo isso, essa questão cultural que a gente tem, garantindo dignidade a essas pessoas. Então, esse é o compromisso da gestão do nosso prefeito, ele que é muito sensível às causas da assistência social. Se a gente consegue desenvolver esse trabalho, nos encontros, ontem mesmo eu estava em Fortaleza participando da eleição do COEGEMAS, onde Juazeiro do Norte tem um assento hoje, né? Eu faço parte do Conselho Fiscal, onde a gente consegue articular assistência social no estado inteiro, levando também as dificuldades da nossa cidade. E aí a gente ganhou ontem a eleição lá. E a maior dificuldade dos gestores da assistência é conseguir convencer os gestores da importância que é a assistência social, do trabalho que é realizado. E graças a Deus, o nosso prefeito tem essa sensibilidade. Todos os nossos projetos, todas as nossas ideias, a gente não para. Sabe a Feira da Empregabilidade, os peixes agora, já a gente tem a festa das mães e a gente procura fazer aquele dia assim, com aquela festa bem chique para as mães, sabe? Com música ao vivo, um buffet para que elas possam... E é algo simples também, mas que ela sai de casa, se arruma, bota sua melhor roupa, dentro de suas condições, sua maquiagem, sai toda perfumada. Hoje, essa noite é minha. A gente faz em um local bonito, então a gente faz isso em todos os CRAs também. Então, para as nossas mães, para as nossas mulheres, isso é sinônimo de valorização, de autonomia, e tudo isso é sempre planejado, articulado com o nosso prefeito, que tem essa visão e essa responsabilidade social em sua gestão. Tudo isso, conheço o prefeito, já esteve aqui recentemente, várias vezes, quando vereador, quando presidente da Câmara, quando prefeito, já algumas vezes aqui. E é um bom profissional, é um bom gestor, mas eu sempre digo que ele não enxerga tudo se ele não tiver os olhos dos secretários e secretárias, né? Olha aí, gente, jamais ele também teria condições de ver cada detalhe, inclusive das pessoas em situação de rua, se não tivesse os olhos da doutora Josi e sua equipe, que faz parte da diretoria da secretaria, os diretores que fazem parte da secretaria. Eu vou pedir permissão aqui à nossa convidada, eu vou preparar aquele cafezinho delicioso. Doutora Josi, água São Geraldo, por favor. Aguinha. E é claro, mais um cafezinho com leite, viu? Com leite. Eu adoro café com leite. É maravilhoso. Quer conhecer um pouco mais sobre este tema com a nossa convidada, a doutora Josi? Simples, fique ligado, nosso intervalo é rápido. Gente, nós estamos de volta aqui nesse programa Café com Leite, aqui conversando com a secretária da Secretaria de Assistência Social do município de Juazeiro do Norte. Tá vendo? Eu já aprendi o nome fácil. E legal que esse nome Assistência Social tem uma amplitude muito extensa que você que está nos acompanhando, não, Leite, eu não sei o que é isso.
É fácil, você pesquisa no seu celular o que é assistência social, municipal, você conversa com alguém, você manda uma mensagem para a produção do programa Café com Leite, e nós vamos te ajudar a informar e dizer o que é que você pode ou não pode, ou encaminhar para a secretária se a gente não souber. Eu acho que isso é uma ação social, é uma assistência social. Olha, até isso a gente pode fazer uma assistência social, né? E ela brilhanta o nosso programa com muita maestria sobre esse assunto, falando inclusive sobre as pessoas em situação de rua. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu preciso saber, o município de Juazeiro, ou a secretaria que a senhora comanda, já fez tudo pelas pessoas em situação de rua? Não, tem muita coisa para fazer. Como a gente falou, né, Leite, a nossa população hoje, só de Juazeiro, são mais de 300 mil habitantes. A nossa população é muito grande. A nossa cidade hoje é uma cidade grande. E assim como toda cidade grande, os desafios também são gigantes, né? Então, esse trabalho com a população em situação de rua é um trabalho diário, contínuo, onde a nossa equipe de abordagem, a equipe do POP, está sempre buscando, orientando, buscando parcerias, abordando, recebendo as denúncias, encaminhando até o local através da abordagem social, que é um setor que nós temos dentro do CREAS, buscando entender o que leva aquela pessoa a estar ali, de onde ela é. Muitas situações a gente manda a pessoa de volta para a cidade, sabe? A gente está o tempo inteiro e é um trabalho que não acaba. É um trabalho que, por Juazeiro ser essa cidade de população flutuante e de turismo religioso, de romarias, isso é muito comum. Então, épocas de romarias aumenta, o volume de pessoas aumenta. Tem pessoas na época de romaria, já aconteceu, que a gente recebe, que vem para pedir. Já é tradição. Vem ônibus de outras cidades com pedintes para a nossa cidade. E aí a gente não pode empatar. Sim. A gente não proíbe. O que que a gente proíbe? Criança. O que que a gente proíbe? Pessoas com deficiência. Idosos. Por quê? Porque não pode. Né? Não pode se aproveitar daquela situação para poder conseguir dinheiro ou explorar. Não, não pode. Então, pode vir, pode ficar, mas crianças, pessoas com deficiência, idosos, a gente não admite. E qualquer situação desse tipo, as pessoas entram em contato conosco, né? A gente já tem muito contato e relacionamento com o pessoal da Matriz, com o Padre Cícero José, que é um parceiro, que é um amigo do coração, que eu tenho um carinho enorme. Tudo que precisa, ele... Josi, a gente está precisando disso. Josi, às vezes a pessoa vem para cá, e principalmente idosos, usa muito a nosso serviço de saúde, né? Porque se sente mal, calor, não está acostumado, anda muito, se perde. A gente tem nossa equipe ali o tempo inteiro para dar essa assistência. E a pessoa que vem, que às vezes acontece de falecer em Juazeiro, né? O Romeiro, acontece muito, sabe? E a nossa secretaria que dá todo esse suporte, essa assistência à família, né? Para que cuide ali a gente caminha para a funerária, que faz o trabalho para o município, dá todo o suporte necessário, sabe? A gente tem esse contato com a Divina também, lá da Matriz, da Basílica Nossa Senhora das Dores, a Divina, que é outra amiga, é assistente social de formação, então nos ajuda bastante, sabe? Então eu quero agradecer a todas essas pessoas, que a gente cuida de tudo isso através do nosso setor de benefícios eventuais. Então, assim, a secretaria todas, são vários segmentos que a gente vai encaminhando. O importante é resolver os problemas. Eu digo assim, que graças a Deus que temos os problemas, graças a Deus que todo dia tem problema. Porque se não tivesse os problemas, não precisariam da gente, né? Assim, não precisariam da secretária, não precisaria do orientador, do assistente social, do psicólogo. Eu sempre digo, que bom que tem problemas. Então, a nossa missão diária aqui é resolver esses problemas. É pegar pela mão muitas vezes, porque a população em situação de vulnerabilidade, ela tem carência de tudo, principalmente da informação, sabe? Daquela vontade de fazer. Então, as pessoas muitas vezes têm direito, mas ficam ali esperando deitado. Então, eu falei, gente, a gente tem a obrigação de ir lá pegar na mão e ajudar a resolver, porque as pessoas, às vezes, não têm força para levantar e tentar resolver aquele problema. Eu imagino que a sua equipe tem, assim, pessoas sensíveis a isso, né? Porque, assim, você trabalhar sem sensibilidade a essa relação
talvez não frutifique, né? Eu sempre falo isso, não só na assistência, mas assim, eu sigo muito à risca, eu enquanto secretária que estou à frente desta importante pasta que é a assistência social. Uma marca da nossa gestão, Gleidson falava isso lá atrás, ainda no primeiro mandato, é a humanização no atendimento. Sobretudo na assistência social, na saúde, são pastas que precisam desse olhar diferenciado, né? Precisa quando a pessoa está ali com fome, mexe muito. Se você tem que ter essa habilidade com gente, você tem que ter empatia. O profissionalismo é importante, a tecnia é importante, tudo é importante, mas para além disso, a empatia, ela precisa estar à frente. Você precisa ter empatia, você precisa ter esse olhar, você precisa querer, né? E quando a gente sabe, a gente se compromete também, né? Quando você sabe, você se compromete. Então, quando o profissional sabe que aquela situação depende dele, quando ele não ajuda, ele se compromete e ele acaba se tornando também, ele comete a violência quando ele não abraça essa causa, quando ele não tenta resolver. Porque, é como eu disse, você precisa, sempre falo para a nossa equipe, você precisa gostar de gente, você precisa ter habilidade com gente, você precisa, se você não tiver isso, você está no lugar errado. Verdade, né? Você tá. Mas eu tenho observado algumas pessoas, não conheço todos, é claro, mas eu conheço algumas pessoas que têm amor àquilo que faz. E eu acho que isso é tão essencial, é tão importante, muitas vezes é melhor do que um medicamento. Eu sempre falo que a gente procura cuidar da nossa equipe, e aqui eu quero mandar um abraço para toda a equipe da SAS. A nossa equipe é muito isso que eu falei. Todos os nossos servidores, independente, todos os efetivos, todos os contratados, todos os comissionados, independente de forma de contratação, porque a gente tem uma equipe efetiva maravilhosa, uma equipe de contratado maravilhosa, uma equipe de comissionados maravilhosa, diretores atuantes, servidores na ponta atuantes. Hoje a gente estava lá na entrega de 875 cartões do Ceará Sem Fome, junto com a nossa vice-governadora, Jade Romero, lá no municipal. A nossa equipe, ela parabenizando, organiza, tudo tão bonito. Eu recebi até uma ligação quando eu estava chegando aqui, do chefe de gabinete da Jade. Josi, parabéns, obrigada por nos ajudar. Então, a gente é parceiro, a gente precisa, e a gente gosta das nossas coisas bonitas, a gente gosta das coisas organizadas. Então, assim, a gente tem uma equipe hoje dentro da assistência, acredito, modéstia muito à parte, acredito que hoje Juazeiro conta com a melhor equipe de assistência social que essa cidade já viu. Eu falo isso assim, sem pestanejar, como diz o outro, né? Sem gaguejar, porque de fato é a melhor. Então é aquela equipe aguerrida, aquela equipe que vai para tudo. Se a segurança alimentar está precisando, a gente vai para a segurança. Se a básica está precisando, vai todo mundo para a básica. Se a especial está precisando, vai todo mundo para a especial. É aquela equipe que se ajuda, muito parceira. Clínico geral, corre para tudo. Clínico geral. E o nosso prefeito é muito isso. Olha, a gente precisa de servidores assim. E eu sempre falo que essa parte do gostar é muito importante. Eu gosto muito disso. Eu sempre falo que eu gosto de estar sempre motivada. A gente fica o tempo inteiro buscando essa motivação. E como eu estava contando aqui para você dos bastidores do negócio do peixe, né? Você entregando peixe na Semana Santa, você vendo no olhar das pessoas. Esse é o combustível diário, sabe? Né? Não tem preço. Então, a nossa equipe também é muito assim, sabe? Elas são nesses pequenos detalhes que nos motivam todos os dias, que nos faz lutar, nos faz defender a política da assistência, nos faz trabalhar ainda mais para a população mais vulnerável de Juazeiro do Norte. Que bom. Por falar em peixe, dentro do processo de assistência, você falou também que a sua secretaria é responsável pelo restaurante, é? O restaurante popular. E a questão da alimentação das pessoas de rua. Por exemplo, eu vejo muitas vezes, eu acho que pessoal de igreja, algumas entidades aí que ficam distribuindo sopas e comidas, sabe, para as pessoas de rua. O município também tem essa ação, não? Na verdade, o restaurante popular atende as pessoas em situação de rua gratuitamente, né? As refeições hoje no restaurante são R$2 e R$4. R$2 para quem é inserido do cadastro único, está dentro do perfil do Bolsa Família, e R$4 para a população de modo geral. Todos os dias nós servimos 1.000 refeições, né? Dessas 1.000 refeições, tem a população em situação de rua, e de agosto até o final de março agora, foram 130 mil refeições realizadas pelo restaurante popular, né? Um marco. A gente fica muito feliz. E a gente faz questão que a população em situação de rua
faça suas refeições ali também com o restante da população, porque a gente não tenta reinserir essas pessoas na sociedade, né, ocupando o seu espaço. Então, lá dentro, todo mundo come, todo mundo é tratado da mesma forma. Que bom. Isso é muito legal, esse espaço. Em outras épocas, essas pessoas comiam em locais diferentes. A gente não concorda com isso. A gente concorda que todos devem ocupar os mesmos espaços e fazer suas refeições independente, como eu disse, de qualquer situação. Muito bem. E a gente, com relação a essas associações que entregam sopa, a gente acha muito bonito, é bacana. Eu já tentei até fazer isso, sabe, Leite? Eu acho que deveria ter uma organização, porque às vezes as instituições, essas associações vão todas para o mesmo lugar. Então, às vezes, acontece de as pessoas deixarem a comida lá, ou já tá cheio, porque às vezes 3, 4 vezes a mesma, né, comer, jantar à noite, ou uma sopa. Então, eu já tentei fazer essa organização, mas é muito difícil, porque às vezes é algo pessoal, a pessoa tem vontade de entregar, vai lá e entrega. E aí fica mais complicado, mas o ideal seria ter essa organização, os pontos de entrega, os horários, se uma vai para aquele local, outra pode ir para outra, para não correr o risco de destruir, né, a comida. Tá certo, tá certo. Ela é secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, ou secretária de Assistência Social, SAS, atualmente aqui no município de Juazeiro do Norte. Eu converso com a doutora Josi Lima e o nosso tema, os cuidados que nós devemos ter em especial com as pessoas em situação de rua. Como disse lá no início do programa, se nós olharmos para as vertentes, para as diretorias que compõem essa secretaria, daria um programa. A mulher daria um, o restaurante daria outro, pessoal em situação de rua outro, enfim, crianças outro, idosos, enfim, a empregabilidade, enfim, tudo. Agora, Leite, deixa eu aproveitar a sua audiência. Eu quero fazer um convite para todo mundo que está acompanhando o seu programa, que no dia 30 de abril, lá no ginásio do Municipal, nós teremos a segunda-feira da empregabilidade aqui em Juazeiro do Norte. São várias empresas, a gente está juntando aqui a fome com a vontade de comer. A gente tem muitas empresas, a nossa parte produtiva crescendo bastante, então muitos empresários precisando de funcionários e tem muita gente precisando de emprego. Então aqui a gente tem quer uma oportunidade, né? A gente quer juntar todo mundo num só local, que vai ser lá no Municipal no dia 30, véspera aberto ao público. De Dia do Trabalho. Já começaram as inscrições, as pessoas podem estar acessando o link que está nas redes sociais, aberto ao público, não paga nada por isso. Vai ter muita coisa boa, vai ter brinde, vai ter muita coisa bacana. E a gente vai ter uma mega palestra com a nossa querida Marília Falcione. Ela vai estar lá brilhantando, falando sobre o futuro, né? E isso é muito legal. Marília é uma referência. Então, eu quero convidar todo mundo que está buscando uma oportunidade de emprego, que quer a partir de que horas? A partir de 8 às 17 horas, vai ser o dia inteiro. Gente, dia 30 de abril, lá na Seduc, ali no antigo municipal, na rua Conceição e São Francisco, ali naquelas, rua 15 de novembro, naquele entorno ali, né? Dia 30 das 8, durante o dia inteiro. Eu, inclusive, vou dar uma passadinha lá também. Vou tomar um cafezinho com leite, quem sabe. Eu vou fazer um intervalo comercial, gente, porque eu queria dizer para você que, apesar de ser no dia 30, esse programa vai ao ar pela TV Café com Leite, pela TV Verde Vale, pela TV Cariri. Mesmo que passe o dia 30, você fique ligado na Secretaria de Ação de Assistência Social e você terá muitas informações, tá? Falei que era rapidinho, me delicei de um cafezinho aqui nesse intervalo. Eu já bebi água mineral São Geraldo com a minha convidada, simpaticíssima doutora Josi. Doutora, muito obrigado. Que bom a gente conversar, sabe? Eu acho que essa forma de tranquila, né, simpática de levar informação, vai mais longe. Eu acho. Sabe? Então, muito obrigado. Foi legal essa nossa conversa. Volto mais vezes, viu? Meu café vai estar sempre aqui. O Leite é um querido. Obrigada. É a segunda vez no seu programa. Eu gostei muito da primeira vez que eu vim. Gente, um monte de gente falando. Demorou demais, não foi? Pra voltar. Um monte de gente importante. Olha, Jus, parabéns pelo programa. A Leite é maravilhoso.
deu uma repercussão bem bacana. Que bom voltar aqui agora. Nesse segundo mandato do nosso prefeito. O segundo mandato meu, que eu vou continuar na secretaria também. Parabéns. Né? Obrigada, merecedora. Prefeito. Obrigada a continuar lá, cuidando dessa parte que a gente tem tanto carinho, tanto amor. Foi um prazer com você dividir essa tarde aqui, né? Esse momento, com essa água São Geraldo, cafezinho com leite delicioso, né? Eu amo café. Que bom. Eu amo café com leite. Muito bem. Pois muito obrigado mais uma vez e volto mais vezes, viu? Estou à disposição. Vamos deixar agendado. Gente, eu quero aproveitar esse momento também e mandar um abraço para aquelas pessoas que nos acompanham, né? Amanda Cabral, lá no Crato, Ivo Peixoto, em Caririaçu, Fátima Oliveira, no bairro Tiradentes, Jonas Aquino, na Ponta da Serra, José Camilo, no bairro Salesianos, senhor Cícero Carlos, no sítio Porções, Genilson, no sítio Leite, olha, no meu sítio, né? Tem um sítio agora, sítio Leite, e aqui em Juazeiro, ali na... Coisa boa. João Galdinho, no centro, aqui em Juazeiro do Norte. Ana Lima, no bairro Socorro. Joana Lima, não, no Brejo Seco, então não é a esposa dele não, que é no Brejo Seco, está distante, né? Já ia misturando, criar confusão com esse povo. Gente, brincadeiras à parte, beijo a todos, obrigado pela companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom ter a sua companhia. O café foi delicioso, mas a informação foi precisa, consistente, e isso é que me interessa, te manter bem informado. De segunda a sexta-feira, regional, o programa Café com Leite. Agora, aos domingos, às 23 horas, a nível nacional, você assiste o programa Café com Leite com muito orgulho aqui desta mesa. Beijo a todos.